é que eu abri a apresentação no outro computador, então eu não consigo passar, que ele ficava no notebook, ficava ao contrário. Mas aí, enquanto a Carolina vai explicando, eu vou mudando as telas. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Desculpa o atraso, eu estava em São Paulo com o Dr. Dado. A gente hoje teve uma assinatura importante, que é um termo de cooperação técnica com o Grapuab, que Campinas é a primeira cidade no estado de São Paulo a agilizar os processos de análise de loteamento concomitante à aprovação do Estado. O Estado entendeu a importância de Campinas ser pioneira nisso, porque a gente já começou a implantar o grupo de análise de loteamento, que é o GAL, e a gente emite um relatório conceitual que é inédito em todos os municípios do estado de São Paulo, que submete a planta de loteamento. Com esse modelo inspirador para o Grapuab, a gente emitiu uma nota técnica, secretário de Estado de Planejamento e Habitação, e entendeu que Campinas poderia ser pioneira. Então, quando a gente faz uma análise do loteamento, a gente encaminha um parecer ao Estado e ele autoriza, vamos dizer assim, o empresário a protocolar junto com o município aqui. Então, isso a gente ganha, em média, quase 6 meses de análise de loteamento. Então, tudo isso é um esforço da administração em querer desburocratizar e agilizar. Tá bom? Então, essa foi meu atraso aí da secretária, né? O Nilson já comentou com vocês os informes anteriores, e o pleito foi de vocês a respeito do que é o FMDU, qual a sua importância, e a gente já tinha feito essa apresentação no início desta gestão, mas a Vanderlice achou por bem reproduzir, porque ela estava ainda em dúvida do que é o Fundo Municipal, quais são os seus objetivos, que além de realizar investimentos destinados a concretizar obras públicas, planos, programas e projetos, mas também a gente tem como atribuição do fundo também definir algumas obras e alguns projetos importantes dentro do plano diretor. E ele estava vinculado ao gabinete do prefeito, que garantia esses recursos de uma função, né, do financiamento de uma política pública. E aí nós pedimos para mudar o regulamento do fundo, atribuindo a nossa gestão, né, na Secretaria de Planejamento e Urbanismo à época, e com a separação ficou aqui com o urbanismo. Então, as fontes de recursos do fundo vêm de dotações orçamentárias, de créditos adicionais suplementares, ou repasses da União e dotação, tá? Empréstimos de operações financeiras internas e externas, criações ou doações de pessoas físicas ou jurídicas e até entidades internacionais, como a gente tem fundos internacionais de investimento, quiser repassar esse recurso ao fundo, pode, isso está previsto na lei do plano diretor, no artigo 144. Acordos, contratos e consórcios e convênios, né, que vêm proveniente ao TACs, e GAP, que era o Grupo de Análise de Projetos Especiais, que tinha um recurso vindo, muitas coisas que às vezes na impossibilidade de fazer aquela mitigação, o recurso é calculado e destinado ao fundo municipal. O pagamento da outorga onerosa, que é o grande recurso que vem do fundo, tanto da outorga de construir como a alteração de uso de rural para urbano, quando a gente trata-se de expansão. E multas e outras receitas eventuais. Pode passar, por gentileza. E aí a questão da outorga onerosa, que ficou a dúvida da última reunião, como que aplica? Ele aplica em projetos da aprovação, quando eu tenho meu coeficiente básico, vamos supor que naquela região eu posso fazer uma vez a área do terreno,
Então, o meu coeficiente básico é 2. Posso construir até 4. Então, do 2 para o 4, o acréscimo de potencial, eu pago esta outorga por direito de construção acima do meu básico. Então, ela tinha uma isenção de 5 anos, agora não tem mais, e ela começou a ser a partir do 6º ano, que é o ano de 2024, que é o ano que nós estamos. Então, no 6º ano, ela passa a ter 10%, no 7º ano, 20%, no 8º ano, 30%, e assim sucessivamente, assim por diante, até completar os 10 anos. Pode passar? Como que é esse cálculo? Que era a dúvida que vocês tinham. Isso está na lei. A outorga, que é o C, que é o valor da contrapartida financeira, ele vem do coeficiente de aproveitamento utilizado, que é igual ou menor que o seu máximo. O coeficiente de aproveitamento básico. Você tira um pelo outro, tá? O quanto você está descontando, né? O quanto é esse acréscimo. Você faz vezes a T, que é a área do terreno, vezes o valor de referência baseado em metro quadrado, que é o mapa de valores, vezes o fator de planejamento, que varia de 0 e 1. Então, esta fórmula está definida por lei. Né? Então, a gente pega a diferença entre o máximo e o básico. Então, de 2 para 4, eu estou construindo, o excesso de construção é 2, vezes a área do terreno, vezes o valor do metro quadrado, vezes o fator de planejamento. Este valor de outorga, hoje, se não tivesse nenhum desconto, depende, só para vocês terem ideia, de um empreendimento de mais ou menos 150 unidades, ele giraria em torno de quase 3 milhões. Calculando hoje com 10%, pode passar, por favor, a apresentação, ele geraria o entorno mais ou menos de 300 mil reais, que é hoje o que eles estão pagando. Mas se eles entrarem com o protocolo esse ano, muitos dos processos que a gente está aprovando é do ano passado. Então, a gente teve um boom assim, de número de protocolos imensos na secretaria, justamente para dar a isenção dos 10% desse ano, e todo mundo correu com as aprovações do ano passado para ter o direito adquirido de protocolo. Tá? Então, esse ano é muito poucos projetos que a gente está aprovando que tem a questão do lançamento da outorga. E o que acontece? Esse fator de planejamento, que é a grande discussão do mercado, que acaba encarecendo, ela tem alguns descontos, como o interesse social, quando é empreendimentos não residenciais, para justamente a gente ativar o térreo como área a fachada ativa, quando ele está na macrozona metropolitana, nas áreas lindeiras aos eixos rodoviários, né? Quando são instituições públicas da administração direta e indireta, pode passar. E aí você tem um desconto de 50%, aquilo lá era o que era isento, e o desconto de 50% no valor total. Quando ele é habitação de comércio e serviço, que é o HCSI, que é habitação mais comércio, na zona de centralidade 2 e 4, por que nessas duas zonas? Porque é onde a gente tem o eixo de transporte, que é onde a gente tem a maior adensamento populacional para viabilizar o BRT. Então, hoje, o nosso planejamento de Campinas, que é o plano diretor, ele está atrelado ao desenvolvimento ordenado pelo transporte. Então, eu preciso ter uma grande quantidade de pessoas morando nessa linha de transporte para viabilizar o custo do transporte público. Então, é por isso que vem a ideia que, junto com o prefeito Dr. Dário, incentivando as pessoas a utilizar o BRT. E eu preciso de mais empreendimentos habitacionais nesses eixos de transporte, porque você evita a locomoção das pessoas, de sair do Campo Grande do Ouro Verde para trabalhar lá no norte de Campinas, na APA, Alphaville, Souza, Jaquingídio. Então, existe uma política de desenvolvimento em Campinas que é fomentar essas centralidades. Por isso que as zonas EC2 e zonas EC4 têm um alto coeficiente de aproveitamento. E também a gente tem um desconto quando as unidades habitacionais não forem superiores a 60 metros quadrados, quando você tem uma fruição pública, que é o alargamento dessas calçadas, quando você prevê o uso misto no térreo. Então, a sua outorga ela vai diminuindo, por quê? A outorga não é arrecadatória, isso que todo mundo precisa entender, que ela não é arrecadatória como o IPTU. É um instrumento urbanístico de modelagem. Aonde eu quero incentivar, eu dou desconto. Aonde eu quero desincentivar, eu acrescento o fator de planejamento. Por isso que é FP, fator de planejamento que define o ordenamento daquela região. Então, onde a gente quer deixar as áreas mais nobres, que são as áreas do térreo para comércio,
opa, nessa região eu dou um desconto de 50% no valor da outorga. Então, o fator, o FP é um fator de modelagem urbanística. Tá? Então, a outorga é um instrumento da onde a gente incentiva o desenvolvimento, não é arrecadatório. E aí a gente tem um desconto de 0,9 quando os empreendimentos com no mínimo 20% de fruição pública, justamente para a gente permitir que aquela cidade de barreiras físicas, né, com muros muito altos, que não tenha permeabilidade visual, que não tenha fruição, a gente acaba incentivando esse fator. Tá? Ela é aplicada em todos os processos de cadastramento da área, também quando é alteração de uso do rural para o urbano. O município, quando ele faz os empreendimentos na zona de expansão, a gente tem aplicado a outorga. Tá? Durante esse cadastramento da gleba, a gente solicita uma garantia, que é uma hipoteca, no valor correspondente a essa outorga, e esse valor da contrapartida deve ser quitado, tá? E até o prazo final do cronograma de obras no parcelamento do solo. Então, a gente calcula o valor da outorga nesse empreendimento na área rural, ele dá em garantia para nós, e depois ele é quitado, esse valor da outorga, e depositado no fundo no momento do CCO do empreendimento, do loteamento. Além dos lotes calcionados, tá? Pode passar. Pode passar, por favor. Dentro da expansão urbana, a outorga ela tem uma regrinha um pouquinho diferente daquela que a gente viu, que é a outorga de construir. Então, você pega o valor da área bruta constante na matrícula e faz 2 vezes o FIC por metro quadrado. Ou, se a sua área tem bastante área verde, bastante arbustos, bastante área de preservação, a área bruta ela é descontada as áreas verdes e as áreas de APP. Então, você faz 3 vezes o metro quadrado, 3 vezes o FIC por metro quadrado da área bruta, que é a área útil aproveitável dentro do seu terreno, descontando as áreas de APP. Ou, se eu tenho muita área de APP, se eu tenho muito viário a ser desconsiderado, o que tem uma outra forma? Eu aumento um pouquinho o seu FIC, considerando 5 FIC, né? E só considera a área útil de lote. Então, aquilo que realmente vai ser vendável no futuro loteamento na área rural. Então, são 3 possibilidades que o empresário ele escolhe, dentro dessas 3 possibilidades, aquele que foi de menor valor. Então, ele vai ter que simular. Ou 2, 3 ou 5, ok? Aí, a outorga, o que está isento é interesse social, dentro do Minha Casa Minha Vida. As áreas de entidades de órgãos pertencentes aos entes políticos, né, e áreas estaduais ou as áreas federativas, e áreas destinadas à instalação de serviços, como escolas, asilos, centros culturais, equipamentos públicos. Então, quero fazer um asilo numa área rural, uma vila de idosos. Ele entra na conta da isenção da outorga, tá bom? E também ele se aplica o estudo de impacto de vizinhança WAVE nessa expansão. Temos a contribuição social, que também pode vir recursos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Essa contribuição social é para empreendimentos de interesse social e é calculado 500 UFIC por unidade. Tá? Então, esse recurso vem de uma outra forma dentro do fundo que pode ser revertido na execução de obras de infraestrutura, equipamentos públicos, equipamentos comunitários, né? E todo esse valor é depositado no Fundo Municipal quando é empreendimentos de interesse social. Então, a gente tem recursos que vêm para o fundo de EIF, de outorga de uso rural por urbano, a outorga de construção, nós temos através de TACs, de GAP, que vieram mitigações que foram substituídas, e isso são fontes arrecadatórias dentro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, tá bom? Bom, acho que era essa apresentação que a Vanderlice estava com dúvida, né, Nilson? E aí, como houve também algumas mudanças no fundo de algumas pessoas, a gente achou por bem dar uma recapitulada. Então, eu deixo aberto, né, para perguntas e dúvidas. Podemos enviar essa apresentação. O que mais? Acho que alguém está digitando. A gente pode mandar assim por e-mail,
A Vanderlei está aí? A Vanderlei não tá? Ah, e ela que pediu a apresentação. Chique, hein, galera? E o Museto, né, Museto? Você viu, né? Eu fiz uma apresentação de última hora, na última reunião. Tá. Não, mas a gente manda para ela, porque assim, eu não vou precisar ficar voltando toda hora no fundo explicando a importância, né? Não, cara, essa sua tá mais completa. Tem algumas coisas que tava difícil achar. Não tá tudo, na íntegra, né? Uhum. 8, deve ter o especial de serviço. Agora tá mais completo. Obrigado pela apresentação. E aí o Nilson de manhã, antes, né, de eu chegar, ele expôs certinho qual o saldo, quanto que está o fundo, todos os recursos. E a ideia é que a gente vai fazendo essa prestação de contas para vocês todo mês, né? O Nilson tinha prestado. Oi? O Nilson tinha prestado as contas, né? Mas eu acho que a dúvida da Vanderlei foi de onde estavam vindo esses recursos, quem fez o depósito, eu queria saber dos processos, mas foi tranquilo, né? Tá. Não, e a ideia é essa, da gente ir colocando. Existe ainda uma possibilidade da gente ter uma grande quantidade no fundo, vindo de um TAC do Santander, que todo mundo conhece, lá no CETEC 2. A gente está discutindo isso com o Ministério Público Federal, que faz parte do Ministério Público do TAC. Como a Prefeitura tinha que desapropriar uma área para implantar a diretriz viária lá dos Círios, lá em cima do Sindepem, e agora é expansão urbana, acaba sendo obrigatório pelo artesano lá em cima de fazer essas obras de infraestrutura pela 6766. Então nós estamos discutindo com o governo, com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que são participantes deste TAC, se a gente conseguir trazer esse recurso para o fundo, aí o fundo vai licitar a obra de um eixo de transporte muito importante ali no CETEC 2 para fomentar o polo tecnológico, Fábio. Então, é uma ordem de 30 milhões que a gente está discutindo com o Ministério Público para que ele autorize que não fique em vão o dinheiro, né, do Santander, e daqui a pouco caduca e a gente prescreve, aí quem são os advogados da nossa, que estão participando aqui, a Ana Cláudia Cássio, né, e a gente não quer, imagina, prescrever um recurso tão importante dentro do desenvolvimento de um polo tecnológico. Então, isso está sendo analisado pelo Ministério Público Estadual e Federal, essa possibilidade de retornar para o fundo, e a gente licita, mas a gente sempre vai entregar aqui para vocês, pedir a anuência, pedir a concordância, apresentar todas as justificativas, e vocês vão acompanhar. Certo? Excelente. Obrigada, viu, Mosete, aí pela ajuda com a Vanderlei. Nilson, tem mais alguma coisa para colocar? O restante o Nilson já passou. A gente se vê na próxima reunião em dia 12 de dezembro. E aí o Nilson ia pedir para ele fazer tipo um balancete de tudo que entra, as datas, uma planilhinha, para vocês irem acompanhando os depósitos, tipo um extrato de banco, para a gente ir fazendo esses relatórios no Excel, encaminhando a vocês. Perfeito. Tá ótimo. Certo? Muito obrigado, gente, Carol. Obrigada aí pela participação de todos. Desculpa mais uma vez aí pelo atraso. Obrigada. Obrigada. Esclarecimentos aí. Boa tarde a todos. Gostei da notícia do atraso. Tchau, tchau. Muito bom.